O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Vamos ao episódio do podcast Gamização. Vamos movimentar os jogos e seus conhecimentos para transformar espaços cooperativos e educativos. Eu sou o Jorge, e se você ainda não seguiu esse podcast no Spotify ou na plataforma podcast como Cashbox, Google Podcast, Apple Podcast, comece agora para se inteirar do tema de hoje, que vai ser jogos de onboard. Então, atualmente, as empresas já mudaram a forma de construir essa cultura, dando relevância para cada pessoa da equipe e suas possibilidades para gerar mais produtividade e qualidade de vida dentro do trabalho e fora dele. Isso mudou o processo interno e externo e como inserir na cultura de forma uniforme que eles entendam e possam colaborar nessa performance na cultura dentro. E eles sejam ativos dentro desse processo. Então, a gente vai falar sobre muito como os jogos impactam nessa área. E aí, vou apresentar mais à frente quem estão aqui nessa conversa, nesse bate-papo com a gente. Mas antes disso, aproveite para chamar o máximo de possível pessoas. Convide amigos para ouvir esse episódio. Convide todo mundo que você conhece, todo mundo que você gosta de jogos, amigos, família, colegas de trabalho. Enfim, todo mundo. Todo mundo que você vê na sua frente, você vai lá e chama o seu podcast de gamização. Beleza? Nesse episódio, eu tenho a presença de Felipe, formado em arquitetura, mas que apaixonou pelos jogos. Desde 2001, que vem criando e aplicando experiências de aprendizagem gamificadas e desde 2011 se juntou com a inovação como sócio e lá desenvolveu o projeto em si da área de jogos e de gamificação da inovação. Depois, em 2009, ele saiu da inovação, em 2009 fundou a Vila dos Games. E aí ele tem um portfólio de mais de 130 jogos criados. E junto a ele também tem a Magda, mestre em tecnologia da inteligência e design digital na área de aprendizagem semiótica cognitiva, pós-graduanda em jogos cooperativos, coautora do livro Manual de Treinamento e Desenvolvimento, jogos cooperativos, pós-graduanda em jogos cooperativos, coautora dos livros Manual de Treinamento e Desenvolvimento, jogos cooperativos no processo de aprendizagem acelerada e focalização de jogos em treinamento e desenvolvimento. E também é sócio da Vila Games, Vila dos Games. E agora eu vou chamá-los para se apresentar e contar um pouquinho da sua história. E aí, tudo jóia? Bom, a gente está bem feliz aqui de poder compartilhar um pouco da nossa história, do nosso conhecimento com vocês. A gente ama fazer jogos e principalmente usar os jogos para transformar e tocar as pessoas. Então, vai ser muito legal esse papo. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês também. Realmente, essa nossa história com os jogos é uma história muito antiga, é uma história de paixão e a gente acredita também que é uma história de transformação. E dando início ao nosso encontro sobre jogos de onboard, vamos contextualizar um pouquinho esse mundo com esse tema e para entender o que é o onboard em si. Eu vou explicar mais à frente, eu vou pedir para ele o que é exatamente entender como são os jogos de onboard, como eles podem ser utilizados. Mas o onboard é o processo de entrada de novos colaboradores e de novos funcionários na empresa e a ambientação, toda a preparação para poder executar o trabalho dele. Essa palavra também é utilizada em outros âmbitos, na parte de vendas também é utilizado o onboard, na parte quando o cliente entra na parte depois de fazer a venda, nesse processo inicial também a utilização onboard. Mas a gente vai falar aqui somente do onboard, do processo de entrada de colaboradores, de entrada de novos funcionários da empresa, processo de aprendizado, projeto de aprendizado, cultura em si. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é para entender, todos nós aqui estamos ouvindo, também eu, como jogos de onboard e que podem ser utilizados. Legal. Bom, jogos de onboarding ou de integração de novos colaboradores são uma das formas que a gente tem, e talvez uma das formas mais legais, depois a gente vai dizer o porquê que a gente acha isso, de receber as novas pessoas que estão chegando para trabalhar, né, na sua organização. Eu acho que, historicamente, esse processo de receber os novos colaboradores
sempre foi muito burocrático. Então, quando a gente chega numa empresa que convida a gente para transformar um processo de onboarding numa experiência mais prazerosa para quem está chegando, mais engajadora para quem está chegando, né, usando os jogos, o que a gente encontra geralmente é um cenário bem desolador, e geralmente esses caras que estão chegando, né, os novos colaboradores, têm que passar por uma longa sessão de tortura de PowerPoint, com 200 slides, 5 pessoas de áreas diferentes falando, e uma coisa muito chata, muito pouco inspiradora, e é uma chuva de conteúdo que ninguém é capaz de absorver, né? É informação demais, num nível de detalhe exagerado, e que nenhum ser humano é capaz de compreender. E a intenção, né, por trás de tudo isso sempre é botar quem está chegando na mesma página do negócio, dos processos produtivos, das regras de segurança, das regras de compliance. Então a intenção é boa, que é, como é que eu pego a pessoa que está chegando e faço ela rapidamente entender o nosso negócio, entender o que a gente faz, como a gente faz, quais são, né, os critérios de qualidade, de segurança, enfim, que a gente utiliza aqui dentro. Então, mas apesar da intenção ser boa, o formato é muito ruim, né? Porque, poxa, o cara acabou de receber a notícia de que ele, né, ganhou um emprego, conquistou uma vaga de emprego, chega lá empolgadão, né, depois de passar o fim de semana contando para a família, né, no almoço de domingo, que ele finalmente vai começar a trabalhar ou conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. E aí chega na segunda-feira e essa integração tradicional é um balde de água fria, né? O cara sai de lá querendo pedir demissão, né? É muito chato, né? Então, mesmo não pensando em jogos, né, acho que as empresas têm se perguntado como tornar esse processo mais agradável e pensando na experiência de quem está chegando, transformar isso numa forma mais inspiradora, prazerosa, engajadora. A gente pode pensar em várias palavras, né? E nesse contexto, os jogos são uma ferramenta poderosa para trabalhar isso, porque além de ser uma metodologia e uma ferramenta onde você pode colocar vários tipos de conteúdo e vários temas, né, como é da natureza desse tipo de momento que é o onboarding, que é a integração. A gente está falando, então, sim, de muita informação, de muitas áreas, de muitos focos de conteúdo. Então, o game ele ajuda nesse sentido, porque ele pode ser uma plataforma de aprendizagem para uma variedade de temas. Além de tudo, ele gera um grau de conforto, de acolhimento mesmo para quem está chegando, né? Então, é melhor você ser recebido numa empresa sentando numa cadeira e ouvindo um cara falar há muito tempo, ou é melhor você ser convidado a participar de uma experiência, a jogar, a tomar decisão, a interagir com pessoas que também acabaram de chegar, às vezes interagir com pessoas que já fazem parte da organização e que são convidadas para jogar junto, para também receber e acolher quem está chegando. Então, assim, além de ser um formato andragogicamente mais interessante, mais poderoso para a aprendizagem, também cria um ambiente, cria uma experiência muito mais acolhedora. Por isso que, acho que das coisas que a gente fez nesses quase 19 anos aí de história, tem muitos casos de onboarding, porque isso realmente transforma a forma de receber os novos colaboradores, né? É verdade. Como eles falaram, você pode perceber que os jogos podem entrar em diversos âmbitos e podem envolver diversos conteúdos de cultura específicos. E também se tornar a experiência do processo inicial, nesse processo de entrada do colaborador, uma experiência muito marcante, que ele vai lembrar e vai poder utilizar e poder replicar e vestir a camisa da mesma empresa, só uma dor no sentido de vestir a camisa e realmente atuar. Quanto mais ele entende cultura, quanto mais ele aprende sobre todo o processo que se envolve na empresa em si, mais ele está preparado para resolver seu trabalho cada vez melhor e também poder dialogar e relacionar para que os outros cresçam junto com ele. Quanto mais lembre, ele entenda, ele aprimore e compreenda todas as partes de cultura, toda a parte de desenvolvimento, toda a parte de processo, tudo que gera na empresa, cada vez melhor. E os jogos permitem isso. Então eu queria entender agora, como um de muitos de vocês, ouvintes aí, é como planejar o onboard ensinando jogos. Legal. Olha, acho que tem muitas formas de introduzir jogos, né? Introduzir os games num processo de onboarding. A gente já trabalhou jogos nesse processo de entrada de várias maneiras diferentes. E acho que é importante dizer também que o jogo nunca é
todo o processo de integração, né? Tem uma série de outras ações que estão conectadas com o jogo, que podem envolver desde um programa mais extenso, mais continuado de acompanhamento por um mentor, por um tutor, por um padrinho, né? Que eles às vezes usam esse nome. Então, ou até a participação de outros treinamentos mais específicos, né? Dentro dessa trilha de entrada. Então, hoje em dia, as empresas têm entendido que esse processo de onboarding, ele não é uma coisa que acontece num único dia, quando o cara chega, mas é um processo que demora, né, de repente 1 mês, de repente 2 meses, enfim, é um processo de acolhimento que tem uma linha de tempo, né, onde uma série de ações vão acontecendo. Então, para começar a planejar o uso de jogos, acho que não dá para deixar de pensar nesse mapa geral, como é que você vai ter outras coisas conectadas. Geralmente, quando a gente é chamado por uma empresa, né, por um cliente, para fazer esse processo, a gente procura primeiro, junto com o cliente, mapear tudo aquilo que é importante que o colaborador saiba nesse processo de entrada, utilizando metodologias de design thinking, né, muito post-it na parede, para tentar priorizar as coisas. E aí, desse mapa de coisas, a gente elege, junto com o cliente sempre, né, o que tem mais poder, o que tem mais potencial para virar uma experiência de jogo. E a gente constrói um jogo com base nisso, e aí as outras coisas que a gente entende que não vai caber no jogo viram outras ações, né, que vão complementar a experiência do jogo. E penso que é importante também dizer que esse jogo pode ser tanto presencial quanto digital. Porque, por exemplo, tem muitas empresas que têm poucas entradas de funcionários por mês. Às vezes 3, 4, 5. E essas entradas de pessoas estão distribuídas em regiões diferentes. Então, é muito difícil juntar as pessoas para fazer um onboarding presencial. Então, muitas vezes, esse onboarding é feito de maneira digital. O que a gente sempre propõe é que, quando ele é feito de maneira digital, que exista alguma interação física, que ele tem que fazer alguma coisa, alguma área, onde ele está localizado, para que ele também tenha essa oportunidade de conversar com alguém, trocar ideias com alguém. Mas, então, o onboarding tanto pode ser através de uma plataforma digital, como presencial. Acho que essa, então, talvez seja a primeira pergunta, né, que alguém pensando em transformar o seu onboarding num game precise fazer. Vai ser presencial, ou vai ser digital, ou vai ser um complemento dessas duas coisas, né? Realmente, como a Magda falou, quando você tem uma equipe muito dispersa, né, ou que não tem oportunidade de estar numa sede, num escritório, como é muitas vezes o caso de uma força de vendas, de uma equipe de vendas que está mais distribuída pelo Brasil, o digital pode ser muito importante, né? Agora, se você está num escritório, né, onde todos os seus colaboradores estão concentrados ali, o presencial é mais viável, né? E aí ele tem uns ganhos, umas vantagens de ter esse olho no olho, esse acolhimento, essa recepção mais calorosa de quem chega, né? Então, acho que essa é a primeira pergunta. Vai ser digital ou vai ser presencial? Uma das vantagens também de usar o digital é que você pode estender a aprendizagem ao longo do tempo. Enquanto que num jogo presencial você precisa determinar um limite de hora, né? Você vai fazer um jogo de 2 horas, de 4 horas, de 8 horas, enfim, tem começo, meio e fim. Num jogo digital, você pode ir soltando fases e níveis e manter a experiência por mais tempo ativa, né? Então você pode, por exemplo, ter um jogo digital de onboarding que dura 1 mês inteiro, que dura 2 meses, desde que você tenha conteúdo suficiente e fases de jogo suficiente para sustentar essa experiência de aprendizagem, o que pode ser bem legal para esse jogo acompanhar, na verdade, o dia a dia real desse cara que está entrando na organização, né? Acho que já compartilhando uma história, um case que combina justamente essas duas coisas, né, para entender o potencial de cada uma, do digital e do presencial, é um onboarding que a gente criou lá para o Sistema Sicredi. O Sistema Sicredi, que depois foi rebatizado para Sistema Ailus, é um sistema de cooperativas de crédito lá da região de Blumenau, que reúne várias cooperativas de crédito. E aí, o que foi o desenho do onboarding deles? Foi um dia inteiro, 8 horas, de um game presencial, e depois um game digital, que continuava o storytelling desse jogo presencial e continuava a aprendizagem por mais 1 mês. Então, por que a gente fez essas duas coisas, né? Porque quando a gente fez, né, o mapeamento inicial, os workshops com eles para entender o problema, a gente sacou que eles estavam precisando
reforçar em quem estava chegando os princípios do cooperativismo, o propósito da organização, e essas coisas eram muito mais fáceis e poderosas de atacar presencialmente. Então, o jogo presencial, ele fala muito dos princípios do cooperativismo, do propósito da organização, e os participantes, na verdade, são convidados a jogar um jogo de atender clientes, de entregar produtos financeiros, né? Cartão de crédito, empréstimo, para clientes. Primeiro, num modo tradicional de banco, e no meio do dia, a gente muda o mindset, introduz os princípios do cooperativismo, e eles têm que jogar o mesmo jogo, mas usando as premissas do cooperativismo, né? Então é muito legal porque nesse contraste de jogar no sistema bancário tradicional e depois num sistema de crédito cooperativista, o propósito da cooperativa de crédito fica muito explícito e eles conseguem, então, ser sensibilizados ao vivo com essa experiência e se conectar mais com o propósito. E aí, o que fica para o digital? O que continua depois disso? Uma parte mais técnica de produtos, de serviços, de que sistemas que eles vão usar para o dia a dia do trabalho, coisas de regras de conduta e compliance, treinamentos obrigatórios que eles, como instituição bancária, têm que ter. Então, uma parte mais burocrática ou mais técnica, digamos assim, ela pode, né, ela não precisa estar ao vivo, não precisa ter esse olho no olho, não precisa ter essa troca, é uma coisa mais de aprender tecnicamente, então isso mais facilmente é transportado para o digital. Então, acho que esse é um exemplo legal, porque assim, você tinha uma necessidade de deixar o propósito muito, muito vivo em quem estava chegando, e ao vivo, no jogo presencial, isso foi mais possível de ser feito. E também tinha uma necessidade de conteúdo, de instrumentalizar quem estava chegando por um monte de informações técnicas, e o digital entregou isso melhor, porque cada um faz no seu tempo, faz no seu ritmo, né, durante o dia, na noite, enfim, quando puder fazer, vai avançando nessa trilha digital e aprendendo esses conteúdos. Né? O que eu penso que é importante? Não tem uma única receita. Cada caso é um caso, e existem 1000 soluções diferenciadas que podem atender perfeitamente bem a cada uma das empresas. Então, acho que a segunda pergunta, na primeira é se é digital ou se é presencial, acho que a segunda é, você tem que ter clareza do quanto de hard skills e de soft skills você quer focar nesse onboarding, o quanto que você vai fazer um onboarding focado em coisas técnicas, em informações duras de negócio e de produto, de regras, e o quanto que você, na verdade, precisa falar de outras coisas que são mais humanas e menos técnicas. Né? Isso também acho que ajuda muito nesse desenho inicial. Lembrando que, quando a gente chega nas empresas, geralmente a coisa está técnica demais. Uhum. E a gente é chamado também porque as pessoas sentem falta de ter mais humanidade, digamos assim, nesse processo. Porque tem uma coisa curiosa que acontece também, que esses onboardings, quando a gente chega, geralmente são uma colcha de retalhos. Por quê? Porque algum dia alguém desenhou um onboarding que até era legal, até era interessante, mas ao longo do tempo, eles foram ganhando anexos, foram ganhando mudanças. Chegou um diretor lá que falou, puta, a gente precisa falar disso daqui, não pode deixar de falar desse assunto, e aí a outra área também colocou um assunto novo, e no final isso está muito esquisito, e está uma colcha de retalhos. E não tem unidade. Não tem unidade, não tem um fio condutor, né? Então, uma das coisas que as empresas precisam fazer, se elas querem usar jogos, é aprender a abrir mão, aprender a olhar o que elas têm o que é relevante, na mão e realmente ser autocríticos, né? No sentido de abrir mão de coisas e falar, meu, isso aqui que eu estou falando hoje na minha integração, no meu onboarding, talvez não seja tão importante. O que eu posso abrir mão? O que eu tenho que dar mais força, mais luz? E principalmente entender que não adianta nada alguém ficar 2 horas falando que as pessoas não retêm isso. Não adianta nada. Exatamente. É melhor escrever e entregar do que alguém ficar falando. E aí você disse uma coisa importante, eu acho que é essa questão do como que o jogo cria uma experiência que gera uma memória melhor, né? Uma memória afetiva, uma memória de longo prazo, de mais qualidade, né? Então, isso acho que é meio óbvio, né? Acho que no seu canal você fala bastante disso, que é quando você cria uma experiência com base em jogo, é totalmente diferente de você aprender lendo um livro ou vendo um PowerPoint, enfim, você está participando ativamente de uma experiência de aprendizagem, portanto a memória gerada é muito mais poderosa, né? Então, acho que essa é uma premissa também de usar os jogos, né? E é importante destacar que dentro de um jogo, mesmo quando eu erro, eu aprendo. Porque eu respondi uma coisa errada. Se depois me aparece o que é o certo, mesmo tendo errado, eu tenho aprendizado. Então não faz diferença responder certo ou errado.
que o aprendizado ocorre da mesma forma. Esse é o objetivo daquele jogo em si. Uma outra coisa que eu acho legal também, pensando em usar os games para integração, é que, assim, toda empresa quer que o seu colaborador, que o seu funcionário seja protagonista, tenha senso de dono, participe, seja proativo, tudo isso. Mas qual que é a mensagem que você passa para um novo colaborador quando no primeiro dia de trabalho dele, você fala para ele sentar numa cadeira e ouvir 5 pessoas falando durante 8 horas com um PPT de 500 slides? Você não está convidando ele a participar e a ser protagonista, você está convidando ele a sentar no seu lugar e ouvir uma história. Então, quando você convida as pessoas para jogar e tomar decisão e ser ativo desde o dia 1, você já está passando uma mensagem muito poderosa também para esses novos colaboradores de que sim, a gente espera que você aqui nessa empresa que você está entrando agora, você participe, tome decisão, de vez em quando erre também, mas esteja sempre disposto a tentar de novo e a perseguir um bom resultado. Então, o convite para jogar também, acho que ajuda muito nesse convite para o colaborador novo ser protagonista dentro da organização, né? E eu percebo que hoje em dia é uma coisa que as empresas modernas buscam bastante. Esse envolvimento e esse sentimento de ser dono em todos os colaboradores que entram. Para eles trabalharem, darem gás e resolver problemas que de início eles não vão imaginar, não vão ter, porém eles vão ter que se adaptar a esses cenários. Dentro de uma empresa, apesar da sua função predestinada, você atua em diversos ambientes, você se transforma em diversos setores, cenários, você vai atuar, não necessariamente vai ser contratado para isso. Isso acontece na maioria das empresas, porque você tem essa diversidade que acontece no nosso mundo muito acelerado. Então hoje esse processo de onboard é muito importante e também para evitar uma certa rotatividade de colaboradores. Uma pesquisa do Clickboard, conduzida em 2018 nos Estados Unidos, também tem uma parte da pesquisa conduzida no Brasil, diz que 69% dos colaboradores tendem a permanecer dentro da empresa por mais de 3 anos quando a experiência onboard é satisfatória. Isso quer dizer que é o aumento da produtividade em mais de 50% dos novos profissionais e tudo mais. Isso também implica no próximo processo de desenvolvimento dos produtos, no próximo processo de vendas e qualidade de vida do próprio contratado, da própria empresa em si. Então, isso resulta de diversos, quanto financeiros, quanto de produtividade, né, quantitativo financeiramente, mas conta de trabalho, de tarefas em si. Quando o processo de onboard é bem estruturado, bem planejado, bem dinâmico, bem divertido, e o jogo traz tudo isso, traz toda essa diversidade, como a Magna e a Felipe estão contando toda a experiência, estão contando isso de forma bem explícita. E agora eu queria entender um pouco mais, como eu já falaram algumas coisas, e algumas perguntas que eu já tinha enfrentado. Então, atualmente, estamos vivendo uma crise de engajamento nos trabalhos, de modo geral, nos cursos das universidades, e a gente percebe que isso é um problema, de modo geral, em todo o Brasil em si, que todas as empresas sentem isso bastante. Então, eu queria entender como os jogos de onboard, no processo de onboard, podem solucionar esse problema. E acho que, além disso, tem outras pesquisas que também indicam que quando uma pessoa está num ambiente dentro de uma empresa onde ela está aprendendo o tempo inteiro, está sendo chamada a vencer novos desafios, né, com frequência, ela também fica mais engajada, né? E isso é mais verdade ainda quando a gente pensa em um recorte de população mais jovem, né? Os jovens, eles se movem entre empregos por desafios, né? Se você está muito tempo num lugar onde você não está aprendendo nada, está fazendo mais do mesmo, as pessoas se desengajam e vão buscar outras oportunidades, né? Então, mesmo que você tenha um bom salário, isso não é garantia de reter um bom colaborador, um colaborador talentoso, né? Então, uma empresa pode ter uma pessoa incrível trabalhando com ela, e se ela não for capaz de engajar essa pessoa, oferecer desafios, garantir que essa pessoa está evoluindo na carreira e aprendendo, ela pode facilmente perder esse talento que vai buscar no mercado outros desafios e outras coisas. Então, de novo, né, o ambiente do jogo convida as pessoas a participarem, a vencerem desafios e a aprenderem constantemente.
E aí é claro que um jogo de onboarding não vai ter o poder de fazer isso sozinho, porque ele é um pedaço da história, mas ele pode ser um catalisador disso, né? Você pode aproveitar todo esse movimento, essa energia que o jogo gera e criar outras ações de sustentação desse engajamento na organização, partindo dessa experiência boa, dessa entrada na organização, através de uma experiência gamificada, vivida, né, que tem tomada de decisão, que tem protagonismo. Acho que isso também é uma outra pergunta para quem quer usar jogos na integração fazer, né? Se a sua organização é muito quadrada e muito burocrática, tome cuidado também para não criar um jogo incrível na entrada e depois frustrar as pessoas que, quando forem entrar no dia a dia do trabalho, caírem num ambiente chato, burocrático e hierárquico. Acho que o restante vai ser lindo e maravilhoso como jogo e não é. Pois é, então acho que isso também é interessante. O jogo vai trazer um boost de engajamento, uma dose de energia extra para quem está entrando, mas as pessoas vão sair provocadas, com vontade de mudar, com vontade de participar, e se elas não tiverem dentro da organização espaços para fazer isso, pode ser um tiro no pé, né? Então, tenha certeza que um game de onboarding bem feito, bem desenhado, vai te entregar, né, para sua organização colaboradores muito empolgados para começar a botar a mão na massa, arregaçar as mangas e começar a fazer diferença. Então, você tem que estar pronto para receber essas pessoas e dar espaço para essas pessoas serem protagonistas, né? Então, chegando ao fim, já ao finalzinho desse episódio, com muito conteúdo, e principalmente todo o conteúdo que vocês puderam compartilhar com todos os ouvintes, eu quero somente agradecer, porque foi muito conteúdo, muito bom, conteúdo de qualidade, e eu já vou adiantando que vocês vão participar outras vezes. Eu já vou adiantando a todos os ouvintes que sim, eles vão participar de outras vezes, outros momentos durante todo esse ano, 2020, que foi muito conteúdo e eles têm muito cases. São mais de 30 jogos criados e desenvolvidos por eles, não somente jogos, mas a partir de gamificados também nesse âmbito, em diversas empresas, diversos casos. Então eles vão vir contar um pouquinho mais dessa história em diversos momentos, porque tem muita história para eles contarem. Então eu queria agradecer a vocês dois por participarem, por se sentirem convidados a participar desse bate-papo da gente. Então eu queria deixar um momento para vocês. E queria deixar um momento para vocês divulgarem seus projetos, divulgarem seus Instagrams, tudo que vocês quiserem divulgarem. Legal, cara, muito obrigado por essa oportunidade. Como a gente falou no comecinho, a gente adora contar nossos causos, nossas histórias. É muito bom compartilhar com todos vocês. É sempre um prazer. Acho que quanto mais gente estiver preocupada aí com aprendizagem de significado, com usar os games para transformar mesmo a vida das pessoas e como elas aprendem nas organizações, é uma coisa que a gente acredita muito, né, nesse compartilhar experiências. E sigam lá a gente no Instagram, Vila dos Games com underline, Vila underline dos underline games. Lá a gente sempre posta os projetos que estão rolando, né, os games que a gente está produzindo, tem bastante coisa legal lá. E também na internet, o www.viladosgames.net. Lá também conta um pouquinho da nossa história e mostra um pouquinho dessa nossa trajetória de investigação, aí, de criação com os games de aprendizagem. Muito obrigada pela oportunidade e até o próximo encontro. Obrigada a vocês e obrigada a você em especial. E eu vou deixar todos esses links que eles disseram, quanto do site dele, quanto do Instagram deles, na descrição do episódio. Então quem quiser ver e conhecer, é só baixar a tela aí na descrição e apertar, e lá você vai ter todos os links. Então, e lá no site vocês vão ter que conhecer mais sobre a história deles dois. E lá no site eu faço questão que vocês leiam quem somos deles, que aí vocês vão conhecer cada vez mais. Aqui a gente não contou tanto dessa história assim, mas a gente pode contar mais em outros episódios deles. Mas o quem somos deles vale muito a pena ler, entendeu? Então leiam lá e apreciem toda a história deles, que é toda a história muito motivo, com muita emoção em si. E queria fazer agradecimento ao podcast Nendê, que é nosso apoiador, que está sempre junto com a gente. Também quero agradecer a área de assessoria, também nosso apoiador em todo o processo de assessoramento de podcast e divulgação e distribuição. São dois apoiadores do podcast em todo momento. E caso vocês queiram conhecer mais pelos bastidores e convidar para palestras, sigam o Instagram Game Ação, que atualmente a gente divulga diversos bastidores das gravações
também divulga diversos momentos que a gente está gravando, que está planejando, até as pautas e alguns roteiros a gente divulga um pouquinho nos stories, nos feeds, para saber todo como é a produção em si um podcast. E por hoje é só e game over.